Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Deusas. E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu tô dando início à reforma do meu estúdio em casa. E pra essa parte 1, gente, eu trouxe a reforma da minha mesa de atendimento. Essa mesa é uma mesa velhinha que tem aqui na casa do meu namorado. Tava sem uso e como eu precisava de uma mesa pra atender, eu fui lá, unir o útil ao agradável, peguei ela, tá? Pra poder começar a fazer alguns atendimentos. Então, desde quando eu comecei a atender aqui na casa dele, eu comecei a atender com essa mesa. Porém, como ela é uma mesa velhinha, eu decidi dar uma cara nova a ela, né? Ela tava bem enferrujada, a parte da pintura dela tava bem descascada. Fora que essa parte de cima aí, onde eu coloco, né, meus equipamentos, meus materiais, é uma parte que é emborrachada. Então ela fica bem ruim, gruda muita poeira, então eu decidi mudar isso. Pra começar, eu limpei toda a mesa com paninho e álcool 70. Depois eu fui lixando, gente, com a lixinha que eu tinha aqui mesmo dentro de casa. E aí depois eu iniciei o processo de pintura. Só tinha um pincel pequeno, um pouco de tinta e um sonho, gente. E aí eu fui pintando, né? Depois meu namorado pegou pra poder olhar. E aí o Divo decidiu terminar de pintar logo tudo. Essa tinta é uma tinta à base de água. Vou deixar as informações dela na descrição. Inclusive eu não comprei essa tinta, tá? Eu ganhei um pouco dela. Minha avó tava fazendo uma reforminha na casa dela. E aí tinha lá um pouco de tinta no portão. E aí eu falei com ela: a senhora vai usar essa tinta? Ela disse não. Eu fui, peguei e trouxe pra cá. E com isso eu acabei economizando R$30, que é o valor dessa tinta aqui na região onde eu moro. A cor, né, que eu escolhi pintar a mesa foi preto, então eu pintei toda a parte de metal dela de preto. Passei a primeira demão na parte de cima, até pra ver como é que ela funcionava. E essa tinta, gente, ela tem um bom que ela seca muito rápido. Depois que meu namorado terminou de pintar, eu fui lá supervisionar. E essa sou eu à noite, no mesmo dia, gente. Eu fui lá pintar, né, passar a segunda demão. E aí eu peguei esse pincelzinho maior. Porém, ele tava um pouco complicado, né, de pintar, porque ele tava endurecido, porque tinha utilizado anteriormente. E ele acabou utilizando ele com aquela tinta base de óleo, então ela ficou muito dura. A gente não tinha solvente de tinta, então não teve como fazer a limpeza adequada. Mas eu tinha esse pincelzinho aqui dentro de casa e aí eu fui passando com ele mesmo. Fiz toda essa segunda demão, gente, com esse pincelzinho, tá? Foi bem fácil. Tem toda hora a gente passando aí, tá? Mas é normal, meu namorado que tava conversando comigo. E aí eu só deixei ele gravando mesmo, pra poder mostrar o processo. E a gente foi conversando e eu fui pintando. E deixei aí pra vocês verem como é que funcionou. E essa sou eu no dia seguinte, gente, pra poder fazer a parte que eu tava mais ansiosa, eu confesso. E aí vocês viram, né, o papel de parede, um paninho e o cartão, que foi os itens que eu usei nesse dia, tá? Pra poder fazer a parte de colar o papel de parede nessa parte de cima. Como vocês estão vendo, a parte de cima tá bem precária, tá parecendo até que tá mofada ou suja, mas isso aí é tudo sujeira, tá, gente? E eu não lavei de jogar água porque, sei lá, eu fiquei pensando que ia demorar muito pra poder secar, então eu decidi só passar um paninho com álcool mesmo. E aí eu fui só medindo, gente, o tamanho, tá, do papel de parede. Eu fiquei bem nervosa nessa parte, gente, que eu confesso, porque eu fiquei com muito medo de ficar muito ruim, tá? Porque eu nunca colei papel de parede na minha vida, essa daí foi a primeira vez, então eu tava assim, bem nervosa, não vou mentir, mas graças a Deus deu tudo certo, vocês vão ver aí, tá? E aí eu fui medindo, gente, medi todo o papel de parede, tá? Eu percebi que eu ia ter que, né, cortar um pedacinho do papel de parede pra poder colar na partezinha. E aí eu fui medindo, deixei tudo certinho e depois eu cortei, tá, gente? Pra cortar, eu não cortei com tesoura, eu cortei com um pedacinho não. Tentei cortar primeiro com estilete, né, mas o estilete tava mais pra lá do que pra cá, já não tava até sem corte o bichinho. E aí eu cortei com cartão mesmo, tá? Eu dobrei aquela parte ali e fui passando um cartãozinho e puxando, porque foi cortando. Esse papel de parede, ele tem esse efeito meio ripado e eu comprei ele, gente, na lojinha de 20 que tem aqui perto da minha casa e ele custou R$20. Então, pra quem quer saber quanto foi que eu já gastei aí, né, reformando essa mesa, foi apenas R$20, gente, porque a tinta que eu ia comprar, né, era R$30, mas eu não comprei porque a minha avó
Minha tia, na verdade, né? Obrigado, tia Ilza. Ela tinha reformado a casa lá, feito uma reforminha básica na casa da minha avó. E aí ela comprou essa tinta do portão. E aí nessa tinta do portão ela acabou sobrando, né? E aí eu pedi ela um pouco emprestado, ela me emprestou. E foi com essa tinta que eu pintei, né, toda a mesa. E, gente, essa tinta rende muito. Eu só usei um pouquinho dela, tinta muito boa, sério. Nem é public, né? Poderia, mas não é. E ela é muito boa porque ela rende demais. E aí eu fui medindo a segunda parte, né? E aí eu já quis cortar com uma tesourinha, né? Porque eu achei uma tesourinha perdida pela casa. E aí eu quis cortar com ela pra poder ser mais fácil. Depois de cortar, a gente deixa tudo certinho. Foi a hora de iniciar o processo de colagem, tá? E esse é um papel de parede autocolante. Então ele já vem com a colinha dele mesmo. E pensa numa cola boa, viu? Que eu coloquei a primeira vez. Chega de uma entortadinha no papel. Nessa parte aí, gente, foi um pouco complicado. Eu tava, tipo assim, a nervos, porque eu queria que ficasse tudo perfeito. Então vocês vão ver aí que eu vou até tentar tirar depois pra colar direitinho. Acabou ficando com um pouco de ar dentro do papel, né? Eu fui puxando, colando, tentando endireitar. Mas eu acho que é porque a mesa é um pouco torta, então acabou ficando um pouco, sei lá, acabou ficando estranho, sabe? E aí eu fui tentando, né, de todas as formas fazer de uma forma que não desse pelo menos pra ver que tava com bolha de ar, ou que tava um pouco torto, um pouco amassado. Olhando assim no vídeo não dá pra ver, pessoalmente também, gente, ficou quase imperceptível, tá? Porque realmente quase que não dá pra ver. E aí eu fui tirando, colocando, porém, gente, algumas partes ela acabou grudando, né, o papel de parede. E aí acabou ficando desse jeito assim. Porém, não dá pra ver muito, tá, gente? Olhando aqui agora pelo vídeo, dá pra ver que antes tava até melhor do que acabou ficando de tanto tirar e colocar. Mas como eu disse, foi a minha primeira vez colocando papel de parede, então eu acabei ficando um pouco assim, meio nervosa, né? E aí essa babinha, gente, eu acabei colando na parte da lateral mesmo. Porque essa mesa, ela é soldada nessa parte de cima. E tem uns soldamentos no meio dessa parte lateral aqui. Então não tinha como eu passar o papel de parede por dentro, colar por baixo e ir puxando para poder colar por cima. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Mas eu colei, deu super certo. E aí foi a parte de colar a partezinha ali da lateral que ficou sem. Eu só retirei um pedacinho, né, do outro pedaço que eu cortei e fui colando, gente. E aí foi até mais fácil de colar, porque eu já tinha colado aquela parte toda. Só fiquei um pouco atrapalhada naquela parte da lateral, porém deu tudo certo, graças a Deus. E sem dúvida, gente, essa é a parte mais satisfatória de você fazer uma reforma em qualquer coisa. Eu agora virei a doida do papel de parede. Eu tenho certeza que qualquer coisa que eu fizer em casa eu vou querer colocar um papel de parede, porque a minha vida agora vai ser viver de papel de parede. E aí no final eu fui passando um paninho. Eu utilizei, gente, esse desinfetante da Uau, ele é muito cheiroso, eu amo esse perfume dele. E aí eu passei, né, porque a gente não tem coisa melhor do que você limpar a mesa passando um pano com desinfetante. E eu já fui arrumando, colocando as coisinhas no lugar, porque eu já queria ver tudo do jeito que ia ficar. Fiquei muito ansiosa, gente, para poder fazer essa reforma na mesinha, que por mais simples que seja, entrega tudo. E esse foi o resultado, gente. Eu fiquei muito feliz com ele, tá? Aí eu ainda tô organizando algumas coisinhas em cima da mesa, mas eu já fiquei muito feliz com o resultado dessa mesa. Eu me senti um pouco realizada, eu não vou mentir. Eu queria ter feito muito mais coisas do que só a mesa, porém no momento eu decidi fazer a mesa porque pra mim era uma questão de prioridade, uma questão até porque tava ficando complicado limpar as coisas, né? E com emborrachado realmente ficou muito ruim. Mas graças a Deus eu consegui reformar do jeitinho que eu queria. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, beijos e até a próxima parte da reforma do nosso estúdio.